Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui da nossa série de aulas da Viva Pro Simulation. E nessa aula eu vou mostrar para vocês um recurso muito interessante que a gente tem aqui dentro do Aviva, que é o recurso de reverter simulações ou reverter alguns parâmetros aqui dentro do nosso simulador. Então é um recurso muito importante, é um recurso que a gente tem que ter em mente, e é um recurso que também tem em outros simuladores, é um recurso muito usual. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá para o nosso simulador. Bem, já estamos aqui dentro do nosso simulador e o recurso que eu vou mostrar para vocês é o Snapshot, que é esse daqui. É um recurso muito legal, pois ele permite a gente meio que tirar fotos, por assim dizer, do nosso momento atual e voltar para ele quando a gente quiser, quando quisermos modificar alguma coisa nesse sentido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui essa fonte aqui, vamos pegar essa válvula aqui também, vamos fazer essa ligação aqui e vamos abrir os parâmetros da nossa fonte. A gente vê que a vazão aqui está em 1, está em kg por segundo, e a temperatura está em 298. Vamos mudar, por exemplo, aqui para 10 de vazão e 350 Kelvin de temperatura. Beleza, eu estou lá na minha planta fazendo as modificações e eu vou precisar que lá na frente eu faça uma modificação e que a vazão vá para 50 kg por segundo e a temperatura volte para 300. Beleza, eu fiz minhas modificações, putz, e eu não lembro quanto que era aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que voltar a minha simulação para poder ver quanto que era? Ou então chutar um valor para ver se os resultados vão ser os mesmos? Não, a gente não precisa ficar olhando quais foram as variáveis que a gente colocou. A gente pode meio que tirar uma foto do que a gente tem e meio que salvar para a gente poder utilizar depois. Como que a gente faz isso? Vamos voltar para o que estava. Por exemplo, aqui tinha 10 e aqui eu tinha 350. Beleza, eu tenho esses parâmetros que eu quero aqui utilizar. E para a gente poder salvar isso aqui, a gente pode inclusive clicar aqui ó, em Snapshot e vai salvar um dos nossos modelos. Agora, na próxima modificação, eu quero colocar que aqui seja 50 e eu quero que aqui seja 300. Beleza, fiz essa modificação. Vou lá e tiro mais uma foto, por assim dizer. Tiro mais um snapshot aqui. Vamos fazer outra modificação. Eu quero que agora vá para 100. E aqui vá para 450. Beleza. Posso tirar mais um. Posso tirar quantos eu quiser e pode fazer quantas modificações eu quiser. Aqui eu fiz somente duas. A gente pode fazer quantas a gente quiser. E a gente consegue acessar essas modificações que a gente fez anteriormente para poder voltar para elas. Como que a gente faz isso? Quando a gente clica aqui nessa outra câmera que tem aqui, esse outro snapshot, ele abre essa aba aqui, e é uma aba que a gente consegue trabalhar dentro dela. A gente pode inclusive modificar os nomes aqui de cada um, não precisa deixar necessariamente o nome que estava aqui cada um. Então vamos lá para o primeiro no caso. Aqui a nossa função aqui está em 100, que foi a última que a gente criou, só que eu quero voltar para o primeiro. A gente dá um clique e clicar aqui em Revert, vai voltar para o que estava antes, voltar para essa posição aqui e para quanto que a gente calculou. Então, se dermos os cliques, vai voltar para 10 e para 350. O segundo, clicar em Rever de novo, 50 e 300. E o terceiro, 100 e 450. Então, é um modo muito legal da gente fazer essas voltas, por assim dizer, nos padrões que a gente colocou. A gente pode salvar quantas quisermos, podemos modificar o nome, por exemplo. Aqui era 10, aqui era 50 e aqui era 100. A gente pode fazer essa modificação, por exemplo, colocar aqui 10, colocar aqui 50, aqui 100. Permite a gente fazer isso também. E aqui, do lado, vai ficar sempre salvo a última que a gente fez. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui, se fizermos uma modificação aqui, por exemplo, vamos colocar que aqui seria 46, por exemplo. E queremos voltar para 10. Aqui está o salvo 10. Eu posso clicar aqui e, por exemplo. Só que a última vez eu cliquei em 10. Então, se eu clicar aqui, ele volta para 10 automaticamente. Então, é um modo muito legal da gente fazer isso, é um modo muito usual. Só que vocês concordam que aqui está uma maneira muito simples, né? A gente tem somente dois componentes, tem somente duas variáveis que a gente está mudando. Quando a gente começa a trabalhar com mais variáveis, aí começa a ficar um pouco mais complicado. E aqui a gente está trabalhando com o Process, a gente não está trabalhando com o Dynamics ou com o Fluid Flow. O Snapshot vai ser o mesmo para os três, então não faz diferença se eu clicar no Snapshot também em Process, ou em Fluid Flow, ou em Dynamics, porque o Snapshot aqui vai ser o mesmo.
Só que vamos trabalhar com uma simulação um pouco mais detalhada, por assim dizer. Eu vou importar uma simulação aqui que eu tenho disponível, uma simulação que é um balanço de massa aqui. Tem muito mais componentes, ou seja, um modelo um pouco mais complexo. Ele funciona da seguinte maneira. Assim que eu acionar essa simulação, essa válvula aqui vai ser aberta e essa fonte vai permitir a entrada de água e depois uma saída de água. E o nível do tanque vai subir e depois descer. E aqui nesse gráfico vai ser visto o nível subindo e depois descendo. É uma maneira muito simples, é um cálculo muito básico de balanço de massa. Não cabe ficar entrando em muitos detalhes aqui. Então vamos lá. Esse vai ser um modelo Dynamics, não vai ser um modelo Pro, vai ser um modelo um pouco mais trabalhado, por assim dizer. E vamos colocar para rodar ele aqui. Ele clica para rodar aqui, no cenário que a gente está querendo, que é um tanque de vazamento, que ele entra e depois sai a água. Então vamos lá. Clicamos, o nível da água subiu e depois desceu. E o nível a gente pode perceber que fez isso aqui. Ok, então eu vi isso aqui, mas parece que esse aqui não está muito certo, eu quero voltar para o que estava. Se eu clicar, por exemplo, Ctrl Z aqui no nosso teclado, não vai fazer essa modificação. A gente não consegue voltar para o que estava antes, para o início, porque não permite fazer isso. O Ctrl Z aqui só funciona só se eu fizer isso, por exemplo, arrastar para cá, der um Ctrl Z, no máximo vai voltar para aqui. Ou se eu fizer alguma modificação específica aqui, por exemplo, se eu botar 50 aqui e eu ficar Ctrl Z, ele volta basicamente para o que estava. Só que eu não consigo zerar o nível de uma maneira muito simples, que eu consiga fazer isso. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos clicar aqui no Snapshot, essa aqui de cima, e vai abrir essa série de funções aqui para a gente. Temos aqui o Dynamic Start e o Dynamic 1, que foram dois modos que foram criados aqui já previamente. Então, por exemplo, a gente criou lá e colocou o Pro que a gente estava, 10. Aqui ficou o Dynamics 1, Dynamic Start. São nomes que os construtores dos modelos dão, então fica a cargo de cada um poder mudar isso. Aqui, o nosso básico que a gente está querendo é o nosso Dynamic Start. Então, se a gente clicar nele e reverter os nossos parâmetros, a gente pode ver que o gráfico foi zerado e o nível voltou para o que estava. Então, se viermos aqui e clicarmos em rodar, a gente pode ver que o nível sobe e depois desce, usando o botão de Snapshot. Se a gente for, por exemplo, em um outro que foi criado aqui, a gente pode ver como que está sendo estruturado. De cara, a gente já vê que não é os mesmos parâmetros, pois o nível do tanque já está metade cheio, por assim dizer. E se a gente colocar ele para rodar, vai ser um perfil diferente, porque já vai começar num nível diferente. Então, a gente pode ver que esse Dynamic 1 aqui está num modelo diferente. A gente pode, inclusive, ver quanto que estava. Aqui estava em 0.5, e se viemos nesse de cá, estava em 0.008. Então, é uma diferença de nível, por assim dizer. Mas a gente pode fazer essas modificações, a gente pode fazer as modificações como a gente quiser, e a gente pode sempre reverter porque a gente está querendo e fazer as simulações quantas vezes a gente quiser. Eu tenho uma recomendação muito grande aqui para vocês, que é o seguinte. Vamos abrir novamente essa mesma simulação que a gente tinha aqui antes. Vamos abrir uma nova aqui e importar ela novamente. Ela aqui está no início da simulação, mas não tem um snapshot base nosso, por assim dizer, que a gente estava querendo fazer. Então, até aqui em cima está impossível de clicar aqui no momento, certo? O que eu sempre recomendo quando a gente está trabalhando com alguma simulação? Tire quantos snapshots você achar necessário, porque não existe um limite de criar esses snapshots, por assim dizer, mas cada vez você consegue criar um cenário que seja bacana para você. Você fez uma modificação, você gostou, você pode usar ela depois. Você fez uma modificação aqui que talvez não agradou tanto, você pode excluir esse snapshot também. Então, aqui no início, por exemplo, eu não coloquei a simulação para rodar ainda, mas eu poderia muito bem salvar o snapshot dela para poder voltar no que eu estou querendo. Então, vamos lá, por exemplo, a simulação não rodou ainda, eu posso simplesmente clicar aqui. Ele chamou de Dynamic 2, porque já tinham sido criado o Dynamic 1, a pessoa que fez a simulação criou o Dynamic 1 com alguns outros parâmetros diferentes. Então, quando eu clicar aqui, vai ter essas opções. Vai ter o Dynamic Start, que é o primeiro, e o Dynamic 2. Aqui, basicamente, o Dynamic Start vai ser igual ao nosso Dynamic 2, mas a gente pode criar quantos snapshots a gente quiser, quantas variáveis a gente quiser mudar. Então, sempre tentem fazer isso quando estiver fazendo as simulações de vocês. Até mesmo quando as simulações não estiverem prontas, por assim dizer, vocês podem tirar os snapshots que vocês quiserem, porque isso facilita muito quando vocês vão fazer uma simulação novamente, vão colocar ela para rodar novamente. Então, é sempre bem-vindo essa função. Então, é uma função que auxilia muito, é uma função muito usual, a gente tem que saber utilizar ela e é sempre bom utilizar ela para poder facilitar o nosso trabalho aqui dentro do simulador.
Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa função, vocês podem perguntar aí nos comentários que a gente vai estar dando feedback para vocês. Obrigado.